Olá, meu nome é Letícia Dias. Este projeto é referente à análise espacial para a identificação das áreas com maior potencial para a implantação da cultura do milho no município de Presidente Olegário, localizado em Minas Gerais. Este trabalho é para a disciplina de geoprocessamento, que é ministrada pelo professor André Medeiros. A produção de milho ela exige requisitos específicos, tanto no desenvolvimento da planta, quanto em considerações ambientais. A aplicação de técnicas avançadas de geoprocessamento surge ali como uma ferramenta instrumental crucial para monitorar e mapear áreas destinadas à cultura agrícola, identificando ali regiões propícias ao plantio do milho. O objetivo desse estudo, então, é mapear as áreas mais adequadas para o cultivo de milho no município de Presidente Olegário, onde as restrições foram aplicadas considerando diversas condições ambientais e sociais, além de parâmetros legais e ambientais para determinar as áreas ideais para o cultivo do milho. Os resultados indicam que 17% da extensão territorial de Presidente Olegário apresenta um potencial para o cultivo de milho. Essa análise ela destaca o potencial agrícola do município, oferecendo-lhe também oportunidades de expansão que podem resultar em benefícios significativos para a economia local. O milho é originado nas Américas, é uma cultura agrícola de importância global devido à sua versatilidade e capacidade de adaptação a diversos ambientes, além de desempenhar um papel crucial na alimentação humana e animal. O milho ele possui uma significativa relevância econômica em escala mundial. Os constantes aprimoramentos genéticos e avanços tecnológicos impulsionam sua produção, desempenhando ali um papel fundamental na segurança alimentar e econômica em várias regiões do planeta. No que diz respeito às condições ideais para o cultivo do milho, os latossolos se destacam devido à sua elevada capacidade de troca catiônica, uma boa disponibilidade de nutrientes e sólida estrutura física. Além disso, a altitude ela exerce uma influência benéfica na produtividade do milho, proporcionando uma menor temperatura média, intensidade luminosa mais adequada e maior disponibilidade hídrica em regiões mais elevadas. Esses fatores eles são convergentes, são essenciais para promover o crescimento saudável da cultura e contribuir para níveis elevados de produtividade. Esse estudo ele foi realizado para o município de Presidente Olegário, situado em Minas Gerais, e conforme a análise, ela visa não apenas mapear as áreas mais propícias para o cultivo de milho, mas também destacar a importância de considerar fatores específicos do solo e também da topografia para otimizar a produção agrícola nessa região específica. Aqui nós temos a localização de Presidente Olegário, em relação a Minas Gerais. E para a manipulação dos dados geoespaciais neste estudo, foi utilizado o software de Sistema de Informações Geográficas, o SIG, do QGIS, uma ferramenta que tem uma licença gratuita, ele é amplamente conhecido. O QGIS ele possibilita ali, a manipulação eficiente de dados geoespaciais em diversos formatos, incluindo os vetoriais, que são os shapefiles, e os matriciais, os rasters. O município de Presidente Olegário ele está geograficamente posicionado na projeção correspondente ao sistema de coordenadas SIGAS 2000, UTM Zona 23S. Todas as camadas que não seguiam essa projeção, elas foram ajustadas para se alinhar corretamente com esse sistema que eu acabei de mencionar. Os dados espaciais em formato shapefile, eles abrangem informações sobre classes de solos, uso e cobertura, manchas urbanas e hidrografia. Eles foram adquiridos através do portal ID, Cisema. Já os dados matriciais, ali, os rasters, eles são relacionados à elevação e foram obtidos através do ar, para abranger toda a extensão territorial do município, de Presidente Olegário. Foram necessárias 3 cenas. Após a aquisição das cenas do modelo digital de elevação, realizou-se a junção ali, o mosaico
utilizando as ferramentas raster, miscelânea e mescla das camadas do QGIS, que a gente viu bastante, resultando em uma única camada matricial integrada. Depois, essa camada ela foi manipulada de forma correta, né, para realizar o corte para a área que a gente está realizando esse estudo, onde é uma ferramenta que a gente utilizou bastante, né, do recorte do QGIS. A observação ela indica que a produtividade mais elevada da cultura do milho é registrada em altitudes superiores a 700 metros. Isso a gente pode observar nessa figura 3. Aqui, na figura 2, né? Para lidar com esses dados, utilizou-se a calculadora raster, permitindo a reclassificação por meio da ferramenta Reclass. Essa reclassificação possibilita a extração das classes com diferentes altitudes no formato raster. Em seguida, a vetorização foi realizada, utilizando ali aquela ferramenta onde a gente consegue converter o raster para o vetor, permitindo então que a gente consiga extrair essas informações. Essas etapas de processamento de dados geoespaciais, elas são muito importantes para uma análise detalhada e eficaz das características topográficas que afetam a produtividade da cultura do milho no município. Aqui nessa figura 2, a gente consegue ver que de vermelho estão as altitudes inferiores a 700 metros e de verde as altitudes superiores a 700 metros. Certo. Os latossolos eles são amplamente indicados para a produção de milho devido às suas propriedades químicas e físicas favoráveis. Na análise realizada, foram exclusivamente considerados os latossolos. Após a edição da camada de solos, as classes que não estavam caracterizadas como os latossolos foram eliminadas por meio da tabela de atributos. Depois, os latossolos foram agrupados utilizando a ferramenta de mesclar. Isso a gente consegue observar nessa imagem que toda essa área de verde são os latossolos, né? São as classes de solo com maior potencial produtivo para a cultura do milho no município de Presidente Olegário. Ok. Em virtude ali das limitações legais associadas ao licenciamento para o desenvolvimento de novas áreas agrícolas sujeitas a fatores externos, a análise do uso e ocupação do solo concentrou-se estritamente em regiões já impactadas pela intervenção humana, dados relacionados à vegetação campestre, florestas e ali outras categorias, né, que foram excluídas utilizando a tabela de atributos. Já por outro lado, as informações mais pertinentes a áreas agrícolas, silvicultura e pastagem com manejo foram integradas por meio da ferramenta de mesclagem, resultando ali em uma representação do uso e ocupação do solo que impõe obstáculos à implementação da cultura do milho, onde a gente consegue identificar nessa imagem 4, né, as áreas antropizadas do município de Presidente Olegário, que está identificado de verde. Para analisar então as restrições nas áreas de preservação permanente, né, as APPs, foi gerado um buffer de 50 metros em ambos os lados dos corpos hídricos. E depois, eu utilizei a ferramenta de geoprocessamento para calcular a diferença entre o território de Presidente Olegário e as APPs, removendo então essas áreas da área de estudo. Como a gente consegue identificar aqui nessa imagem 5, as áreas consideradas aptas respeitando um APP de 50 metros, onde essa área roxa é a área útil. Com o intuito de evitar ali uma indevida inclusão, né, de áreas urbanas como aptas, procedeu então ali a exclusão dessas da análise por meio da ferramenta de diferença, né, entre a camada do município e a mancha urbana, conforme a gente consegue identificar nessa imagem 6, né, a área do município excluída e as áreas urbanas do município de Presidente Olegário. Em relação às análises, a análise booleana ela envolve a comparação de dois atributos, realizada por meio da ferramenta de vetor, geoprocessamento e interseção, que extrai os atributos aptos que coincidem em ambas as camadas.
Ali no início, o processamento ocorreu entre as camadas de solos e uso e cobertura do solo, gerando uma nova camada. Em seguida, essa nova camada ela foi processada com a camada de altitude apta e assim foi sucessivamente, né? Até alcançar o resultado final das áreas com maior potencial para a implantação da cultura do milho no município de estudo, né? Isso a gente consegue identificar nessa imagem 7. As áreas com maior potencial de implantação da cultura, que está com essa cor mais esverdeada. Utilizando a calculadora de campo, também foi possível extrair em hectares e porcentagem as áreas com maior potencial para a cultura do milho, conforme a gente pode ver aqui nessa tabela, onde a nossa área total de Presidente Olegário é de 350.384,8. Já as áreas aptas é de 61.213,57, levando assim em consideração sendo 17% da nossa área total. Bom, a análise realizada por meio de dados espaciais e processamento de análise booleana em um sistema de informação geográfico revela que cerca de 17% do território de Presidente Olegário, totalizando ali os 61.213,57, né, que eu acabei de falar, possuem um potencial muito grande para o cultivo de milho, mostrando assim as expectativas de elevada produtividade. É muito importante destacar que as variações nos solos e outros atributos manipulados nesta análise não descartam a possibilidade de implementação da cultura em outras áreas do município. A análise ela propõe então um cenário otimizado para alcançar produtividades superiores com base nos critérios avaliados. Bom, depois de todo esse estudo, né, realizado pelo município, onde o Presidente Olegário, a gente consegue dizer então que 17% desse território ele apresenta um elevado potencial para a implementação da cultura do milho, que esse foi o nosso objetivo desde o início, né, chegar a esse valor. Aqui estão as principais referências que eu utilizei para a elaboração desse projeto. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.